Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, nós vamos iniciar agora a nossa correção do Aplicando o Seu Conhecimento, páginas 78, 79 e 80. Ai, ai, como essa turma é sorridente, meu Deus! Vamos lá. Número 1 aí. Ao mesmo tempo, vamos estar fazendo revisão de tudo aquilo que a gente viu nesse último capítulo aí, tá? E já é revisão para a prova, claro. Em relação ao gênero textual ata, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá. Trata-se de texto com valor de documento, verdadeiro ou falso? Isso, verdadeiro. Lembra que a gente falou que é um documento, por mais que seja ali um registro sobre os acontecimentos da reunião, ele é um documento sim. Tem que ser assinado por todo mundo que estava presente, né? Tem que constar quem não estava presente. Então tá. Letra B. Caso o redator cometa algum erro, deve usar o corretivo? O corretivo é o branquinho. Falso. Então, letra C. Pode ser utilizado em diferentes situações de trabalho, jurídicas e outras. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tudo quanto é tipo de reunião tem uma ata. Para comprovar o que foi dito, para comprovar quem estava presente e ouviu e quem não estava presente. Pelo menos toda reunião deveria ter, né? Mas, assim, é um documento que existe para registrar, né, os acontecimentos de uma reunião e tornar aquilo um documento. Letra D. Deve apresentar o nome de, pelo menos, metade dos presentes na circunstância relatada? Falso. Não, tem que constar todo mundo que estava lá e também aqueles que não estavam, né? Se você pensar pela lógica, né? Letra E. Só é utilizada nos tribunais? Falso. E não admite rasuras? Verdadeiro. Ok. Aí nós temos uma ata, né, de Assembleia Geral de Condomínio. Olha para você ver. Aí fala do condomínio Morada do Sol. Olha, lá em Belo Horizonte tem um condomínio com esse nome, perto da casa dos meus pais. Morada do Sol. Aí fala, coloca a data em 14, tal. Eu não vou ler porque já é para vocês terem lido, né? Aí, vamos só responder. Então tá. Aí mostra lá a abertura, os temas em pauta e o encerramento. Olha que ata organizadinha, que legal, né? Na página 79, a segunda pergunta tá assim. Crie um título para a ata lida. Que título vocês criaram? Isso, tá bom. Reunião de condomínio, reunião da assembleia do condomínio. Tá bom. Isso aí. Você tem que dar um título que seja coerente com a reunião que você vai fazer, né? Ok, é resposta pessoal, cada um põe a sua, tá? Número 3. A ata registra o que aconteceu em uma determinada reunião. Com base na ata apresentada e na análise dela, sintetize o que ficou decidido na pauta da reunião. É para sintetizar. Você vai falar o que rolou na pauta. O que foi falado. Qual que foi a decisão? Pelo que eles decidiram? Uhum. Sim. E aí eles aprovaram o quê? Lembra que teve aprovação de uma coisa? Das contas de gestão, né, do condomínio, lembra? Eles aprovaram essas contas de gestão e também fizeram isso aí que a Belle falou, tá? Eles negaram a reforma do salão de festas no momento, né? Então isso tudo ficou decidido. Aí decidiu-se isso, todo mundo assina. Ok? O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos usando o gênero textual
que a gente está aprendendo nesse último capítulo aí do bimestre é para interpretar um texto. Então, isso que a gente está fazendo é interpretar um texto. Esse exercício de interpretação de texto, eu achei muito legal aqui nessas apostilas que eles fazem com os gêneros, né? Não pegam um texto solto daquilo que a gente está vendo, né? Pegam outras atas. A gente está vendo ata, não é mesmo? Achei, assim, muito interessante. Então, só para pontuar vocês. Na prova, nós vamos ter interpretação de texto, tá? De todos os gêneros que nós vimos, eu vou escolher um ou dois, se não me engano, eu escolhi 2, e a gente faz interpretação de texto e responde, tá? Número 4. Compare a ata de condomínio à ata lida na página 65, aquela primeira ata. Assinale a seguir as semelhanças encontradas. Onde vocês marcaram um X? Fala pra mim se foi no primeiro ou no segundo. Sim. Sim. Na primeira, na terceira. Uhum. Sim. Tá. Quem foi que não fez? Eu tô vendo que tem só uns respondendo. Outros meio assim com uma interrogação. Além daqueles que eu recebi, né? Que eu sei que fizeram. Oi. Tá. Bom, todo mundo acertou quando colocou a 1 e a 3. A 2 não, viu, Ricardo? Essa não é uma semelhança. Em ambas as atas são listados os nomes de todos os representantes e ausentes, os presentes e ausentes. Nessa aqui foi listado presentes e ausentes? Nessa de cá? Nessa que a gente está lendo? Não. Né? Na outra lá foi, né? O que é uma falta, porque eu acho que deve listar os ausentes, sim. É que num condomínio, se for um condomínio enorme, não dá para listar os ausentes. Se colocam só os presentes mesmo, né? Para facilitar, tá? Bom, se é uma reunião de empresa, aí não. Aí eles já costumam, é muito comum você ver eles colocando quem faltou. Deixa eu ver, quem marcou. Então, as únicas que estão corretas aí é a 1 e a 3, que vocês vão marcar um xizinho, que mostra semelhanças. Ai, que bom, Paulo. Oba! Isso aí. Mas a gente tá te vendo bem, tá? E ouvindo bem também. O último quadrinho tá aí, ó. Chegou-se a uma decisão final em ambas as reuniões realizadas, dando-se por encerrados os assuntos propostos na pauta. Não nas duas, né? Nas duas, não. Na segunda ainda ficou algumas coisas, como a reforma do condomínio, para ser tratada posteriormente, no momento oportuno, voltar com essa mesma pauta. Ok? Vamos lá, então. Número 5. Suponha que na reunião de condomínio, os moradores quisessem tratar de um vazamento de água. Em que momento da reunião poderiam fazer isso? Porque olha lá. Isso mesmo, antes do encerramento, né? Isso, na pauta. Isso mesmo, tá certo? Ou na pauta, ou na hora dos temas em pauta, né? Certíssimo. Tá certo. Tá certo. Letra B. Redija o texto relativo a esse problema de vazamento para ser colocado na ata. Não se esqueça de incluir o nome fictício do condomínio que levantou a questão e a decisão tomada. Quem fez essa ata aí? Não, sem problema. Isso. Daí você coloca pra gente, então, o que você escreveu. Pode ser, Beli? Isso. Lê pra nós aí, por favor. Isso. Ficou perfeita a sua ata, viu, Beli? A parte mais difícil, inclusive, é exatamente essa, né? A parte que fala da ata, né? O que tá em pauta na ata. É a parte mais longa. Número 6. Releia o seguinte trecho da ata do condomínio. Na sequência, foi colocado em discussão o segundo assunto da pauta, a reforma do salão de festas. Os condôminos
presentes em votação decidiram adiar a reforma em função de um fluxo de reserva de caixa estar muito abaixo do esperado. Este assunto será retomado somente no segundo semestre do ano para nova avaliação e posterior decisão de aprovação ou não por maioria simples, ou seja, 50% mais um. Então, 51% decidiu pela reforma, a reforma vai ser feita, tá? Se não, não vai ser feita. É isso que ele está falando aqui. A letra A. Identifique as circunstâncias que os adjuntos adverbiais expressam. Aí já vamos falar sobre a nossa língua. Esses adjuntos adverbiais foram grifados aí no texto. Que circunstância? Na sequência, é adjunto adverbial de quê? De tempo, de modo, de lugar. O que é que vocês colocaram? E somente depois. Vocês colocaram de tempo? Quem mais? Vamos ver as respostas aí. Ele grifou na sequência, mas tem mais aí, né? Deixa eu ver. Na sequência. Sim, a princípio dá uma ideia de tempo. Só que nós vimos que existe um adjunto adverbial que indica circunstância de ordem. Primeiro, na sequência, indicou ordem. Mas a análise que vocês fizeram tá correta, tá? Porque, de qualquer forma, fala um pouco de tempo, sim. Mas aí você tem que lembrar que tem um que indica o tempo de uma forma mais organizada, que é exatamente aquele que indica a ordem. Então, é adjunto adverbial de ordem. Indica circunstância de ordem. Tem um outro adjunto aí que tá grifado, que é o muito. Eu esqueci de falar do muito. De intensidade, muito bem. E o somente? Esse também vai... Vamos ver o que vocês responderam, vai. Pois é, não é modo. Porque se você pensar, será retomado somente. Ou seja, só. Tipo, dá uma ideia de exclusividade, de que, né? Ou de que não pode ser em outro momento. Né? Ou seja, que tem que ser em outro momento, só no segundo semestre. Então, dá uma ideia de exclusão, tá? Esse aí dá a circunstância aí que indica de exclusão. Agora, fechem os microfones para não interferir tanto. Isso. Obrigada. A letra B fala assim: quais outros adjuntos adverbiais poderiam ser usados no lugar daqueles que foram expressos no trecho acima? Por exemplo, na sequência, eu poderia colocar o que para substituir aí? Na sequência. Depois, após isso, muito bem. Em seguida, muito bem. Parabéns, Paulo, Eduardo, André, Ricardo. Agora, onde tá muito aí? Eu poderia substituir por qual? Muito. Não, aí você tá... Ó, intensidade, eu vou colocar pouco, André. Bastante, muito bem, Paulo. E aí a gente usa na fala coloquial, isso está bem feio, está bem chato. Mas na hora que você vai escrever, a gente não usa o bem. Na sequência, em seguida, os meninos aí deram uma sugestão. David, somente você substituiria por qual? Somente. Isso, apenas. Você confundiu, né? Apenas. Only, em inglês. Apenas. Gente, você identificar os sinônimos, né? Aquilo que significa a mesma coisa, substituindo os termos, né? Valeu aí. 7. O adjunto adverbial, ele expressa uma circunstância, uma informação acessória.
Lembra? Ele é sempre um acessório. Normalmente, ele tá sempre com o verbo intransitivo. Ele nunca vai ser um complemento. Entendeu? Do verbo. Porque ele é uma informação acessória. Lembra que eu falava muito isso com vocês? Se tá ali ou se não tá ali, não vai fazer diferença para entender a frase. Né? Diferentemente de um objeto, de um complemento verbal. Que faz toda a diferença quando não tá lá. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Se eu falar Ana Paula gosta. Poxa, tá incompleta a frase. Né? Então, olha lá. O adjunto adverbial expressa uma circunstância, uma informação acessória. Assinale a única frase em que aparece um adjunto adverbial de causa. Qual que vocês marcaram? A, B ou C? Quem mais? Quem mais? A C. Parabéns. Ou seja, devido ao mau tempo, toda vez que você puder substituir o termo aí, o adjunto adverbial por causa de, é causa. Lembra que eu dei essa dica para vocês? Por causa do mau tempo, não saiu de casa. Então é a letra C, tá? Igual eu disse para vocês, na prova, como a gente está abordando muito, o volume todo em uma prova só, então eu dei preferência por falar dos adjuntos adverbiais mais comuns mesmo, né? Que são de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, né? De fato, assim, é isso que vai estar caindo, tá bom? Número 8. Observe a seguir um dos cartazes da campanha Compartilhe Humanidade, lançada pelo Ministério da Justiça em 2015, com o objetivo de esclarecer à sociedade a importância do refúgio no mundo. Né? Olhem aí. Olha o que está falando no cartaz. Para os refugiados, o Brasil é uma oportunidade de viver. Sou feliz porque consegui tirar meus filhos de lá. Aqui eles estão crescendo, estudando, trabalhando, estão mais seguros e protegidos. Letra A. Explique o que se quis dizer com para os refugiados, o Brasil é uma oportunidade de viver. Nós temos que o Brasil é um país seguro, né? Que traz segurança. E aí traz assim, uma facilidade para as pessoas procurarem emprego e trabalhar, né? Só não trabalha quem não quer. A gente encontra trabalho. Emprego é uma coisa, trabalho é outra. A gente encontra trabalho onde a gente for, né? E aí, um país que dá essa segurança, eu acho que é básico, né, para você poder circular e fazer as coisas acontecerem para você. Letra B. Leia o depoimento do cartaz. Indique o adjunto adverbial e a circunstância que ele aponta, ou eles. Vocês conseguiram encontrar algum adjunto adverbial aí? É importante, você sabe por quê? É mais fácil quando a gente grifa para vocês, ó, esse é o adjunto adverbial, fala a circunstância que ele indica. Agora, quando eu dou uma frase, não marco o adjunto adverbial e peço para você indicar a circunstância, você tem que ter a capacidade de encontrar o adjunto na frase. Então, olha lá. Na frase que está escrito lá, sou feliz porque consegui tirar meus filhos de lá. Vocês estão vendo algum adjunto adverbial aí? Sou feliz porque consegui tirar meus filhos de lá. Esse porquê é um adjunto adverbial de causa? Seria? O que vocês acham? Sim. Aqui eles estão crescendo. Tem algum adjunto adverbial aí nessa frase? Aqui eles estão crescendo. Ô, André. Tá aqui, advérbio de lugar. André, você precisa estudar verbos para saber identificar o verbo. Normalmente você sempre responde a classe gramatical verbos para qualquer outra coisa que eu pergunte. Repara para você ver. O verbo, ele indica ação, então não é o que a gente está procurando aqui. Eu quero um adjunto adverbial, ele está perto do verbo, né? Claro, como a gente aprendeu, mas ele indica uma circunstância, ele não é o verbo. Qual outro que vocês podem identificar aí? Vamos ver nas frases seguintes? Deixa eu ver.
Causa. Estão mais seguros e protegidos? Onde que tem a disjunta adverbial aí? Estão mais intensidade. Muito bem. Muito bem. Tá vendo? Quando a gente grifa é mais fácil. Porém, esse exercício de identificar o adjunto adverbial é importante. Porque na maioria das vezes não vai vir grifado. Principalmente nas provas do Enem. Eles não vão dar essa colher de chá pra vocês de jeito nenhum. Né? Então, vocês têm que saber identificar. Letra B. Letra C. Troque o adjunto adverbial por outro que expresse a mesma circunstância, a mesma coisa. Vamos fazer essa troca aí. A 9. Observe as orações abaixo e indique a sequência correta em relação a cada transitividade verbal. Aqui nós já vamos falar dos complementos verbais e os verbos transitivos direto ou indireto, tá bom? Criança também gosta de celular. Gosta. Gosta é o verbo o quê? Transitivo direto ou indireto? Qual que é a pergunta que a gente faz para saber? Isso. Tem preposição aí antes do algo ou alguma coisa? Sim, qual que é? De. Então, é um verbo transitivo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. Beleza? Vamos lá, próxima frase. Tem uma Brasília amarela aí na sua frente. Qual que é a pergunta? Isso. Se tem algo ou alguma coisa. Ou se existe algo ou alguma coisa. Então, tem uma Brasília. O que tem aí na sua frente? É uma Brasília. Então, como eu não tenho uma preposição entre o verbo e o complemento, o verbo é transitivo direto. Isso, o verbo tem um verbo transitivo direto. Então, o primeiro é transitivo indireto, o segundo é transitivo direto. E o terceiro? Já vou descer. Oi? Intransitivo? Pois é, aí não ficou engraçado? Mas não é desce, vou descer, vou descer. Qual que é o verbo principal aí do vou descer? Isso é uma locução verbal. Qual que é o verbo principal? Descer, muito bem. Beleza, aí você vai fazer igual o Ricardo fez. Quem desce, desce. Não é mesmo? Só que eu tenho um verbozinho antes, o complementar aí dele. Vou descer. Esse vou aí. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, que vocês têm que ver, quando vocês veem a locução verbal, vocês têm que entender que o verbo principal é que manda. Então, eu fiz uma confusãozinha aí para vocês se lembrarem. Qual que é o verbo principal? A gente falou que era descer. O vou está simplesmente complementando. Por mais que ele seja um verbo transitivo direto, se estivesse sozinho, ele está junto com descer, e o verbo principal é o descer. E o verbo descer é intransitivo. Não é? Então, qual que é a resposta? Letra D de dado. Letra D de dado. Intervalo. Uhul! Voltamos às 10 horas em ponto, hein, galera? Pessoal, então bora lá. Número 10. Leia atentamente a frase abaixo, faça uma análise da transitividade verbal dos verbos destacados e de seus objetos, ok? Então vamos lá. No verão passado, Helena e Vitória estiveram em Istambul e compraram um lindo tecido para sua mãe, Camila. Mas elas precisam ter mais consciência, pois compram muito. Então nós temos os verbos destacados aí, foi compraram e compram. Então bora lá, vamos ver. Compraram. Vamos ver a frase? Compraram quem? A Helena e a Vitória, né? Um lindo tecido para sua mãe.
Esse verbo compraram é um verbo... Paulo, foca aqui, por favor. É um verbo transitivo direto ou indireto? Vamos fazer a pergunta para o verbo? Portanto, ele não tem uma preposição entre o verbo e o complemento, entre o comprar e o algo ou alguma coisa. Então, ele é direto. Ele transita diretamente para o seu complemento, ok? Lembrem disso, da história da ponte lá, que eu falei para vocês. E o compraram muito? Mas elas precisam ter mais consciência, pois compram, né? Pois compram muito. E aí? Nós precisamos avaliar o verbo na frase. Esse verbo aí é o quê? E aí, tá esperando? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá? Pensem antes de me responder, tá bom? Ok? Se eu tenho uma adjunta adverbial do lado de um verbo, ele é um acessório, ele não é um complemento. Portanto, o verbo que está aí do ladinho dele não é transitivo, ele é intransitivo. Então, o mesmo verbo pode ter várias transitividades. Não acontece com a maioria dos verbos, mas acontece com muitos. Porque depende da frase, depende do contexto, depende do que está sendo dito. O comprar aí não está no sentido de adquirir algo, senão eu teria o algo, né? Que era o complemento. Aí não, está falando que elas compram muito. Ok? Entenderam direitinho? A número 11. Com base no exercício anterior, você irá montar duas frases utilizando o mesmo verbo, com complementos diferentes. Em seguida, estabeleça uma análise da transitividade verbal e de seus complementos, com o objetivo de investigar os efeitos de sentido do enunciado. Então, como seria? Você fazer uma frase com o verbo intransitivo e com o verbo transitivo. Você vai criar uma outra frase. Isso é para ajudar você a memorizar como que esses verbos aparecem nas frases. Então, você vai colocar o verbo intransitivo com uma adjunta adverbial, pode ser de lugar. Elas sempre compram aqui. Tipo, esse aí é um verbo intransitivo, né? João gosta muito de comprar na feira. Também intransitivo, né? Agora, eles compraram as passagens para a Disney. O compraram aí é tudo de bom esse comprar, né? Ok? Posso passar para 12? Posso? Hoje em dia essas passagens não seriam uma boa. Por enquanto, né, gente? Tudo vai passar se Deus quiser e Ele quer. Então, vamos lá? Número 12. Dependendo do contexto, um verbo normalmente intransitivo... Oi, alguém chamou? Dependendo do contexto, um verbo normalmente intransitivo, ele pode tornar-se transitivo, que é o que a gente acabou de ver aqui agora. Analise a alternativa em que ocorre um exemplo. Então, você vai analisar e marcar essa alternativa. Então, sorria lírios para quem passe debaixo da janela. Lírios são flores. Só que quando ele fala sorria lírios, é como se ele quisesse que você... É uma forma poética de falar. Sorria lírios para quem passa debaixo... Ou seja, sorria coisas boas, sorria coisas lindas, expresse coisas lindas. Então, ele está dizendo o que fazer. O sorrir não é só um sorrir que tá... Uma frase que está dita assim, sorria. Você está sendo filmado, entendeu? Sorria aí é um verbo intransitivo. Aqui não. Aqui ele está dizendo o que sorrir. Sorria lírios. Então, ele é um verbo transitivo, direto. Ok? Desliguem os microfones aí, Ricardo e Belle.
Número 13. Vamos lá? Assinale a alternativa em que pelo menos um verbo esteja sendo usado como transitivo direto. Pode ser que aí você tenha mais de um verbo na frase, né? Mas coloque encontre aquela alternativa em que ele está, pelo menos um deles está sendo transitivo direto. Qual alternativa que vocês marcaram aí? Quem fez as atividades em casa? Qual que vocês marcaram? Ah, tá. Verdade, era só 78 e 79. Esqueci. Você colocou a D, você acertou. Vamos fazer juntos, né, gente? Realmente, para casa era 78 e 79. Isso. Mas a gente tá fazendo junto todas elas, né? Independente de ter sido de para casa. Mas eu perguntei para saber quem acertou, né? Mas o Davi já acertou aí de cara. Vamos lá? Assinale a alternativa, então, em que pelo menos um seja transitivo direto. A letra A. Dependeu o coveiro de alguém que rezasse. Vamos colocar essa frase na ordem correta? O coveiro dependeu de alguém que rezasse. Quem dependeu de alguém que rezasse? O coveiro, sujeito. Quem depende de alguma coisa. O de, preposição, está aí entre o verbo e o complemento. Nós temos um verbo transitivo indireto. Então, a letra A não é. B. Oremos, irmãos. Esse verbo aí, oremos, ele é um verbo transitivo ou intransitivo? Nessa frase aí. Intransitivo, até porque aqui ele não tem nem complemento, né? Ele tá fazendo um chamado. Oremos, irmãos. Tá? Letra C. Chega o primeiro raio da manhã. Podemos colocar na ordem correta, né? O primeiro raio da manhã chega. O primeiro raio da manhã chega. Esse verbo aí é o quê? Vamos lá, tô esperando. Acha pra mim o sujeito da frase, por favor. Nós mudamos ela de ordem, né? Colocamos ela na ordem certinha. O primeiro raio da manhã chega. Qual que é o sujeito da frase? Quem ou o que chega, isso mesmo. O raio, o primeiro raio da manhã. A palavra mais importante aí é o raio, mas não é ela que é o sujeito, não, é o termo, né? O termo que tá realizando ou sofrendo a ação. Então, é o primeiro raio da manhã, é o sujeito. Eu tenho algum objeto aí, gente? Não. Então, esse verbo é um verbo o quê? Intransitivo. Verbo de ligação, vocês lembram qual é? Quais são? Prestem atenção nisso também, porque às vezes o verbo vai ser de ligação e aí que não tem complemento mesmo. Ser, estar, permanecer e ficar. São os principais. Ser, estar, permanecer e ficar. Eu falo isso em toda a aula de complemento verbal para vocês lembrarem. Tá? Ok? Letra D de dado. Loureiro escolheu-nos como padrinhos. Quem escolheu-nos ou nos escolheu como padrinhos? Loureiro, ele é o sujeito. Quem escolhe? Escolhe? Isso. Tem alguma preposição entre o verbo e o complemento? Não. Então, ele é um verbo transitivo o quê? Direto ou indireto? Direto. Porque ele transita diretamente para o complemento. Ele não tem uma preposição no meio. Ele transita diretamente para o seu complemento. Tá bom? Davi acertou. Questão D, verbo transitivo direto. Vamos fazer a E para ver? Letra E. Contava com o auxílio de Marina para cuidar do evento. Quem conta com alguma coisa, né? Verbo transitivo indireto, com auxílio de Marina. Beleza, gente? Tá vendo? Fazendo exercícios a gente vai ficando mais craque aí.
14. Analise e compare os verbos destacados nos fragmentos a seguir, retirados do texto, a deliciosa culinária que chega ao Brasil fugindo da guerra, repressão e fome, indicada no quadro. Fica a dica. 1. Foi também no Brasil que ele entrou em contato com o veganismo. Entrou, destacadinho aí. Nós, refugiados negros, enfrentamos muitas dificuldades na adaptação enquanto imigrantes em qualquer lugar do mundo, pois carregamos o peso e a dor de sermos discriminados pela pigmentação da nossa pele. Carregamos aí é o outro verbo destacado. Letra A. Qual o significado de cada verbo nos contextos apresentados? Indique o complemento verbal de cada um. O significado do entrou, aí na primeira frase. Foi também no Brasil que ele entrou em contato com o veganismo. O entrou aí no primeiro. Tá querendo dizer o quê? Aconteceu esse contato com ele, tá nesse sentido, né? E qual que é o complemento verbal desse verbo? Ou seja, ele tem complemento verbal, ele é o verbo transitivo? Qual que é o complemento dele? Qual a pergunta que a gente deve fazer? Quem entra? Se fosse um verbo, se tivesse sozinho, o entra, já daria para completinho aí para você, verbo intransitivo. E o em contato com o veganismo seria por exemplo, entrou em algum lugar, entrei quem entra, entra. Entendeu? O em algum lugar seria uma circunstância de lugar, um adjunto adverbial de lugar. Agora, quando eu penso aqui, entrou em contato, entra em contato, entra em contato. Em contato com o veganismo, o em contato com o veganismo é um complemento de uma circunstância de em contato com o veganismo. Porque o entra aí é um verbo intransitivo. Em contato com o veganismo agora me pegou. Em contato com o veganismo. Na verdade, quando a gente analisa esses verbos e as relações que eles montam aí uns com os outros, a gente precisa ver aí se o complemento é de fato um complemento, ou seja, se ele precisa dele para poder o sentido ser completo, ou se não. Então a chave é a seguinte: aqui nem tá perguntando qual é se tem complemento, tá pedindo para indicar o complemento, né? Não tá perguntando se tem ou qual se é direto ou indireto. Então o que acontece? A chave da questão aqui é a seguinte: o verbo aí, ele tá pedindo um complemento ou ele tá completo? Se parasse aí, daria para você entender a frase. Foi também no Brasil que ele entrou. Não, né? Não tá completo. Por quê? Aqui eu preciso de saber... Oi? Porque o entrou aqui tá no sentido de... Não de entrar em algum lugar. Entendeu? Ele está no sentido de fazer contato. Então, na verdade, ele é um verbo transitivo indireto. Nesse caso. Tá bem? Por que eu tô raciocinando assim dessa forma com vocês? Aqui nem tá pedindo para falar se é transitivo direto ou não. Tá pedindo para falar o complemento. O complemento dele é em contato com o veganismo. Tá bom? Ok? Ficou claro? Então, se ele não... o complemento dele. Se ele é um verbo transitivo indireto, né? Tá bom? E na número 2, o verbo carregamos é um verbo transitivo direto. Quem carrega, carrega
alguma coisa. E qual que é o complemento? O peso e a dor de sermos discriminados pela pigmentação da nossa pele. Ok? A 15, então, pede assim: explique a seguir qual a mudança de sentido ao colocarmos o complemento verbal junto ao verbo comer. Já comemos um delicioso prato típico, primeira frase. Já comemos, a segunda frase. No primeiro caso, o complemento verbal é o quê? Um delicioso prato típico, e o comemos é um verbo transitivo direto. Ou seja, ele tem um complemento ali. O comemos aí está no sentido de ingerir. E na segunda frase, já comemos. Já me alimentei. Né? Tá no sentido de um tempo decorrido e